10 lições que aprendemos com a mulher cananeia. Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é o pastor Paulo César Reis. Eu falo desde Goiânia, fazendo esse vídeo de reflexão bíblica, o nosso momento devocional, levando até você uma reflexão na palavra de Deus e convidando você a estudar a Bíblia juntamente comigo. Apesar que é uma reflexão, não é um aprofundamento no conteúdo. Mas eu quero também fazer um pedido. Quero pedir para você se inscrever no meu canal no YouTube, que não é monetizado, que não vai te pedir dinheiro, não vai pedir oferta, apenas para ajudar a divulgar a palavra de Deus. O canal Paulo César Reis, aí no YouTube, me ajude a alcançar a marca de 1.000 inscritos. Já passamos de 400. Espero breve, até o final desse ano, chegar a 1.000 inscritos. Porque quanto mais inscritos e quanto mais visualizações um vídeo tiver, o algoritmo do YouTube vai sugerir esse vídeo nos mecanismos de buscas. E isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Também muito boas-vindas para você que acompanha através do Instagram e através do Facebook. Deixo aí também mais um pedido. Além de se inscrever no YouTube e deixar aí o seu like e recomendar o vídeo para os seus contatos, também para você que acompanha pelo Instagram e Facebook, compartilhe esse vídeo, essa postagem, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Eu não quero ficar famoso, eu não preciso ficar famoso. Também não vou pedir dinheiro, eu quero apenas compartilhar a palavra de Deus. E vamos então ao tema de hoje, 10 lições que aprendemos com a mulher cananeia ou a mulher cirofenícia. Vamos lá. Eu desejo compartilhar com você essa reflexão que está baseada em 2 textos no Evangelho de Mateus capítulo 15 e também no Evangelho de Marcos capítulo 7. A primeira leitura está em Mateus capítulo 15, versos 21 ao 28, que passo a ler. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ele, porém, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Para complementar esta leitura, desculpe, eu quero fazer uma segunda leitura que está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, dos versos 24 ao verso 30, que diz assim: E levantando-se dali foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos,
porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: Por essa palavra, vai. O demônio já saiu de tua filha. Indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Maravilha, né? Glória a Deus por essa grande e riquíssima lição de fé, a qual eu quero abordar com você nessa hora em 10 aspectos, 10 lições que aprendemos com essa mulher. Essa mulher que tinha origem grega, que era Ciro-Fenícia de nação, era uma nação vizinha à nação de Israel, era uma mulher estrangeira, não era uma mulher judia, não participava da aliança e das promessas de Deus com o povo de Israel através de Abraão. No entanto, a fama de Jesus correra por toda aquela região. E Jesus entrou numa casa ali, tentando evitar a multidão para um momento de descanso. Mas não foi possível, porque essa mulher, ela achou Jesus. Ela descobriu onde Jesus estava e vai em busca dele. Vamos então aqui destacar que essa mulher tinha um grande problema na sua casa. A sua filha, provavelmente uma adolescente, que estava não apenas endemoniada. Ela mesma diz a Jesus no texto, terrivelmente endemoniada. Não era um caso de possessão simples, era um caso de possessão profunda, destruidora sobre aquela filha tão querida, tão preciosa, que aquela mãe recebeu e cuidou com tanto carinho. Mas essas coisas acontecem. Os problemas da vida existem e muitos, às vezes, são inevitáveis. Não era culpa dela, mas a solução passaria por ela. Segundo lugar, os problemas da vida são inesperados e imprevisíveis. Tem coisas que a gente pode prever, tem coisas que a gente pode até esperar, mas tem muita coisa na vida que é imprevisível, inesperada. De repente acontece. E aí, se não somos parte do problema, mas somos parte da sua solução. Terceiro lugar, os problemas, ainda que inevitáveis, reais, inesperados, imprevisíveis, eles podem tornarem-se administráveis. Esse problema também ele se tornou instrutivo, pedagógico na vida daquela mulher, porque ela aprendeu e ensinou na maneira como ela lidou com aquela situação. Ela aprendeu que a prioridade era para o povo judeu, naquele ministério terreno de Jesus. Mas ela também ensinou que humilhando se alcança, e quando buscamos na pessoa certa, no lugar certo e na hora certa e com a atitude certa, tudo pode dar certo, por mais difícil e complicada que seja a situação. Então vamos lá, as 10 lições de fé que aprendemos com a mulher cananeia, a mulher Ciro-Fenícia, aquela mãe que estava desesperada porque sua filha estava terrivelmente endemoniada. Primeiro, a gente aprende que ela trata com um senso de urgência o seu problema, que era da sua filha, mas era dela, e ela então vai aos pés de Jesus. Aqui diz, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, um demônio, um anjo caído, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Veja a importância de ouvir quem fala de Jesus, quem fala da palavra de Deus. Mas perceba também a importância de falar, de divulgar, de proclamar a palavra de Deus.
porque a palavra de Deus, ela leva esperança, ela leva fé, ela leva uma oportunidade a quem necessita, ouvindo falar de Jesus. Segundo lugar, ela consegue discernir a procedência do problema para que ela possa encontrar uma solução para ele. Não era um problema apenas físico, biológico, de saúde da sua filha. Era um problema de origem espiritual, de causa maligna. Então ela busca alguém com autoridade espiritual, a fama de Jesus, de libertar dos espíritos malignos, de curar os enfermos, correra, e ela vai a Jesus, diz o texto. E uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela consegue discernir a procedência do problema. Com o senso de urgência, que foi a primeira lição, ela vai a Jesus, ela aproveita a oportunidade. Esta é a terceira lição. Ela soube aproveitar a oportunidade. O texto bíblico, Marcos 7:25, diz: ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Quanta gente tem ouvido falar da palavra de Deus quanto à salvação, quanto aos princípios da palavra de Deus para uma vida abençoada, mas não tem se colocado aos pés de Jesus. Não tem aproveitado a oportunidade. O tempo da vida vai passando, as oportunidades vão se perdendo e, por fim, chega o fim da vida e a pessoa não aproveitou as suas oportunidades diante da bondade e da misericórdia de Deus. Mas ela aproveitou. Aqui diz o texto que ela foi e lançou-se aos seus pés. O ato de lançar-se aos pés de alguém era uma atitude que demonstrava humildade, dependência, o reconhecimento da autoridade do outro e também de que a pessoa poderia ver a sua extrema necessidade. E que bom que ela fez isso, né? Que ela tira o foco do problema e coloca o foco agora na solução. O problema, o demônio na filha, oprimindo terrivelmente aquela menina. Mas agora o seu foco passa a ser Jesus, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Em quarto lugar, olha que coisa importante, ela vai ao lugar certo, na casa onde Jesus estava, à pessoa certa, ao Senhor Jesus, e na hora certa, enquanto ele estava ali. Porque dali ele ia se retirar para um monte e depois ia para uma outra região muito grande e distante e talvez nunca mais voltou àquele lugar. Então ela vai ao lugar certo, à pessoa certa e na hora certa. Você percebeu essa tríplice conjunção favorável? Lugar certo, pessoa certa, na hora certa. Não deixe passar da hora para buscar a solução que você precisa encontrar em Jesus. Mas também não busque em outro. Jesus não tem atravessadores que vendem nada em seu nome. Ele trata com você através dos servos que deixem ele usar. E o lugar certo é aos pés de Jesus. Não é com arrogância, com soberba, nem querendo comprar o favor de Deus. É com humildade. Ela lançou-se-lhe aos pés. Maravilha, né? Tem pessoas que estão no lugar certo, mas buscam pessoas erradas. Deus trabalha com o tempo do homem, mas também trabalha com o tempo dele, né? Na hora certa. Quinto lugar, ela reconheceu quem Jesus era. Jesus, Senhor, filho de Davi. Ela reconheceu a sua descendência ou ascendência, né, messiânica. Ela reconheceu que aquele não era qualquer um homem, era o Messias prometido com autoridade da parte do Pai para operar aquele sinal que ela precisava. Ela reconheceu que ele era Senhor, ela o chama de Kyrios no grego, que quer dizer Senhor.
ou Adonai no hebraico, ela reconheceu que ele era o Messias, que ele era o Rei dos Reis, que ele era o Filho de Deus, que ele tinha poder para solucionar o problema que ela estava enfrentando. Maravilha, que coisa boa, né? Em sexto lugar, a fé daquela mulher não foi uma fé apenas de um consentimento intelectual, tipo assim, não, anota aí que eu concordo que Jesus pode fazer, que ele tem poder. Não, foi uma fé com ação e atitude. Ela foi, ainda sabendo que poderia enfrentar uma rejeição, mas ela foi a si mesmo, e ela teve a atitude de se humilhar. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se-lhe aos pés. E a gente vê aqui que toda ação gera uma reação. Jesus reage de uma maneira desconfortável para ela, para provar a sua fé, a sua humildade, sem deixar de dizer também uma verdade bíblica, que ele veio primeiramente para os judeus. Então Jesus disse, não se deve alimentar os cachorrinhos enquanto não tratar primeiro dos filhos. Ela diz, mas os cachorrinhos também debaixo da mesa comem a migalha que cai dos filhos. Se eu, como gentia, uma mulher não israelita, sou tratada como um cachorrinho, então deixa que esse cachorrinho coma a migalha dos filhos de Israel debaixo da mesa do Senhor. Isso de fato chocou não só aos discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus, mas o próprio Senhor Jesus ficou tocado por estas palavras e disse, olha, então por causa dessa sua palavra, vai, o demônio já deixou a sua filha. Então ela teve fé, mas também teve ação e atitude. Tem gente que diz que tem fé, mas não tem nenhuma ação, não tem uma atitude de fé. A fé é demonstrada por obras, porque a fé sem obras é morta, diz a palavra de Deus. Quem age é você e quem reage é Deus. Em sétimo lugar, ela usa o poder da oração intercessória. Ela não estava buscando nada para ela ali, ela estava buscando por sua filha e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. E nós, como pais, também, dentro dos nossos cuidados, dentro das nossas atribuições de pais e mães em cuidar dos nossos filhos, também está o cuidado espiritual. Cuidamos da comida, da roupa, da educação e etc. Mas como vão os nossos filhos no aspecto espiritual? Que influências estão recebendo na escola, naquilo que veem na internet, naquilo que veem na TV, nas amizades, no lazer que eles estão tendo por aí? Quais são as influências? Talvez não é um caso de possessão maligna, mas certamente pode ser um caso de influência maligna, demoníaca sobre os nossos filhos através dessas coisas que eu mencionei, a internet, a TV, a música, as diversões, os costumes. E nós devemos clamar, buscar a libertação da nossa casa, da nossa família, principalmente entronizando o Senhor Jesus como centro de nossas vidas. Indo a quem? A Jesus. Ela teve oposição, os discípulos mandaram ela parar, ela não parou. Então Jesus falou, aliás, os discípulos disseram, Jesus, ou tem dó dela, ou tem dó da gente. Ela não para de gritar, de clamar. E Jesus então atende essa mulher de uma maneira não tão acolhedora, né? Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas ela se humilha. Tem alturas santas que ninguém voa sem as asas da humilhação, tomando emprestadas as palavras de Frida Wingren no hino 126 da harpa cristã, a bem-aventurança do crente. Ela usa o poder da oração intercessória. Ela se coloca no lugar de alguém, da sua filha no caso. Será que nós só temos lembrado de pedir por nós? Deixamos de acreditar
no nosso dever e também no recurso da oração por outras pessoas, que nós devemos orar e interceder, principalmente da nossa família. Em oitavo lugar, ela é perseverante e determinada. Uma pessoa que ora, mas não tem perseverança e nem determinação, é como alguém que aperta a campainha ou o interfone de uma casa e vira as costas e vai embora, e não espera atender. Mas o texto bíblico de Mateus 15, 23 diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra. Olha, ela saiu lá das cercanias onde ela morava e veio até aquela casa ali nos termos, na divisa, na fronteira de Tiro e Sidom, porque ouviu a fama de Jesus e agora ele não a responde. Realmente foi uma prova, né? E os discípulos chegaram ao pé dele e rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Realmente, o silêncio de Jesus não foi um impedimento para aquela mulher. Na sua atitude perseverante e determinada, ela continua clamando. Chegou-se ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos então falam: tem dó dela ou tem dó da gente? E Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso era fato bíblico, profético. Mas aí ele diz: não é lícito pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela, lá no mais baixo nível de uma humilhação humana, emocional, moral, nacional, ela diz: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor, as migalhas dos filhos. Em outras palavras, basta uma migalha da tua misericórdia, Senhor, para que minha filha fique liberta. E a Bíblia diz que ela triunfa pela fé e conquista o que ela deseja. Jesus honra a fé daquela mulher dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Acho que foram só 2 ocasiões em que Jesus falou que a fé de alguém era grande. Foi aqui dessa mulher que nem era judia, e também daquele centurião que pediu pelo seu servo. Jesus diz: nem em Israel encontrei tamanha fé. Mas aqui Jesus enaltece a fé dessa mulher dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo, para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, instantaneamente, a sua filha ficou sã, ficou liberta. Quando ela chega à sua casa, a sua filha estava deitada, descansando, e o demônio já tinha saído. É uma fé que nos leva para o céu, mas que também traz o céu até nós. É uma fé que honra a Deus, e Deus vem e honra essa fé. É uma fé que sabe o poder que Deus tem e a pessoa que Deus é. Ou seja, ela apostou na misericórdia de Jesus. Ela sabia que se ela se humilhasse, o Senhor se compadeceria da sua miséria, da sua situação miserável. É a fé que não questiona. É aquela fé que crê no impossível, no incomum, e vai na fé, como diz o ditado, vai na fé e volta com a vitória. E ela transformou aquela necessidade em adoração. Ela jogou-se aos seus pés e o adorou e disse: socorre-me. Olha, a fé que se humilha, a fé que adora, a fé que busca a pessoa certa, que no caso é o Senhor Jesus, é uma fé que não falha. Ela o adorou. Essas são, portanto, as 10 lições dessa mulher. Viu como que começou aquele dia? Com aquela mulher saindo da sua casa, com a sua mente voltada para a seguinte questão: minha única esperança é esse profeta de quem ouvi falar, Jesus, que é da descendência de Davi. Ouvi dizer que ele vai estar nos termos de Tiro e Sidom, e perguntando: você ouviu falar? Você sabe para onde ele foi? Ela chega à casa em que Jesus estava. E ela volta para sua casa ao fim daquele dia. Quem sabe já chegou de noitinha na sua casa e encontrou a sua filha liberta e comemorou a sua vitória. Vamos aprender com essa mulher, uma mulher de fé, uma mulher que se humilha, uma mulher que adora,
que é o tipo de todo o verdadeiro crente que se humilha, que se adora, que clama a Jesus na hora certa, a pessoa certa e com a atitude certa. Que Deus nos abençoe, que Deus possa falar ainda mais profundamente ao seu coração através dessa reflexão. Fique com Deus. E eu quero novamente renovar o meu pedido para que você se inscreva no canal do YouTube, aí Paulo César Reis. Me ajude a passar de 1.000 inscritos, a primeira milhar de inscritos. E também para você que acompanha através do Instagram e do Facebook, compartilhe. Manifeste-se aí nessa postagem e compartilhe ela com os seus contatos para que mais e mais pessoas sejam abençoadas com mensagens como esta, as 10 lições de fé da mulher cananeia. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.